Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? O fogo está pegando. Oh, glória, Deus é tremendo. Vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Crônicas 20. Oh, glória a Deus. Aleluia. 2 Crônicas 20. Do 1 até o 9. Do 1 até o 9. Diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não deste semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Louvado seja o nome dos seus irmãos, pode se assentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O 4 diz assim: E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Nós conhecemos essa palavra aqui que, aleluia, Josafá era um rei que ele temia ao Senhor. A palavra de Deus diz que ele é um homem que era um rei que era reto. Aleluia. Ele fazia as coisas com retidão diante do Senhor. E nós conhecemos aqui as histórias dos reis de Israel, que muitos, aleluia, fizeram mal, agiram de maneira errada contra o Senhor, e o Senhor os matou por causa disso. Mas Josafá não. Josafá intentou no seu coração servir ao Senhor com inteireza de coração, com temor no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só que a gente pensa muitas vezes que para nós andarmos corretamente com o Senhor, andar em fidelidade com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo ao Senhor, que nenhum mal vai vir na nossa vida. A gente não vai passar por provação, por sofrimento, por processos, por ventos, aleluia. A gente pensa assim. Mas se nós formos olhar a história de Jó lá atrás, aleluia, que diz: o Senhor deu testemunho de Jó, aleluia, que ele era um homem temente, que se desviava do mal, aleluia, ele fazia tudo corretamente diante do Senhor, e mesmo assim, ele passou por toda aquela provação. Então a gente pensa: por que a gente faz tudo certinho, né? Aliás, a gente quer fazer, a gente tenta fazer, porque nenhum homem consegue, aleluia, mas a gente pensa: por que me veio isso? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que essa situação? Por que essas portas fechadas? Aleluia, por que essa enfermidade? Começamos a indagar: por quê, por quê, por quê? E a palavra do Senhor diz que depois disso, depois dessa fidelidade que Josafá, ele reparou o templo, ele tirou tudo que era sujeira de dentro da casa do Senhor, fez uma limpeza geral ali, jogou tudo fora, aquela imundícia que estava ali, dentro da casa do Senhor, aleluia, limpou tudo, aleluia, e trouxe o povo para fazer um concerto diante do Senhor. Mas aí sabe o que acontece quando a gente toma uma atitude assim, de queremos andar com Deus retamente? Aleluia, com certeza absoluta que o inimigo não fica satisfeito. Aleluia. Ele vai fazer de tudo, de tudo, de tudo. Ele vai usar a pessoa que a gente menos espera, aleluia, para tentar nos desviar do propósito
que nós temos diante do Senhor. Ele vai fazer de tudo. Aleluia. Ele vai usar quem Ele quiser. Olha, vamos vigiar nisso. E diz que veio uma pessoa, veio alguém, um mensageiro lá de Satanás, né? Diz que Josafá reinou, ele fez o seu reinado muito bem diante do Senhor, ele andava com Deus retamente, só que ele estava tranquilo. Deus deu uma paz aí àquele lugar, deu paz a Israel, glória a Deus, só que veio um mensageiro falar para ele: olha, você está aí sossegado, está aí numa boa, né? Parece que está tudo bem, mas só que está levantando uma grande multidão contra você, contra o seu reino aí, contra Israel, Jerusalém. Viu? Uma grande multidão de lá de cá, vem muita gente. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que Josafá, ele teve medo. Aí eu pergunto a cada um de nós nessa noite, glória a Deus, você não tem medo de certas situações que vêm sobre a sua vida e sobre a minha vida? Aleluia. Não é errado temer, não é errado ter medo. O que Deus não se agrada de nós é nós nos prostrarmos diante da situação, cruzarmos os nossos braços, aleluia, e ficar murmurando, reclamando, aleluia, falando que Deus não está vendo, Deus não tira a gente dessa situação, Deus não nos socorre, aleluia, é isso. Mas medo a gente tem, ainda mais hoje em dia, a violência crescente todo dia, toda hora, a gente vê, não podemos nem chegar na porta da nossa casa, aleluia. Não estamos seguros nem na rua, nem dentro de casa, em lugar nenhum. Há mais segurança. Glória a Deus, não há. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos sitiados por todos os lados de tanta violência. Aleluia. Mas só que a nossa segurança não está no braço carnal. Aleluia. Glória a Deus. A nossa segurança está no braço forte do Senhor. Aqui foi falado: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós não precisamos de segurança humana, sermos cercados de pessoas ali para nos guardar. Homens, um homem não pode guardar outro homem. Aleluia. Um homem não pode fazer nada por outro homem, nem por si mesmo. A nossa confiança, esperança tem que estar no Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que Josafá, ouvindo aquilo, ele teve medo, porque diz que foram uma grande multidão, os amonitas, os moabitas e uma gente lá da Síria veio contra o povo de Israel. E ele temeu. Quem não temeria? Uma grande multidão vindo contra você, você ali despreparado. É por isso que temos que estar preparados, porque a guerra a qualquer momento se levanta. E o certo é nós estarmos preparados contra o nosso inimigo, aleluia, já estudando desde as armas que eles vão usar contra nós, aleluia, para a gente combater. Aleluia. Mas se nós não sabemos que o inimigo, o que o inimigo usa, que arma ele usa, de onde ele vem, o que ele vai, nós vamos ser abatidos diante do inimigo. Aí diz a palavra do Senhor que ele temeu, mas ele temeu, mas não ficou sentado, assombrado, pasmado, perplexo. Está vindo a multidão, vai nos matar. Não, diz a palavra do Senhor que ele temeu, sentiu medo, mas ele foi buscar ao Senhor. Aleluia. Quando nós estivermos com medo de alguma situação, seja lá qual for, nós temos, ainda que tenha, o nosso coração está temeroso, temos que buscar ao Senhor. E foi isso que Josafá fez. A palavra do Senhor diz que ele apregoou um jejum. Ele colocou aquele povo todo para jejuar. Aleluia. Isso é preparo para a guerra. Oração, busca, aleluia, e jejum. E vigilância também. Aleluia. Aí diz que Josafá juntou para pedir socorro ao Senhor. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Eu vou pedir ajuda a quem? Aleluia. Na hora da peleja. Aleluia. A quem eu vou pedir ajuda? A meu pai? Ao meu irmão? Meu melhor amigo? A quem? Ao governador lá? Ao presidente da república? É a ele que eu vou pedir, escrever uma carta e pedir socorro a ele? A quem eu vou pedir socorro? Para onde eu vou levantar os meus olhos na hora que eu estou em aperto? Aleluia. Em sofrimento,
em aflição, em angústia, a quem eu vou pedir socorro? Aleluia. Josafá sabia que ele pedia socorro. Ainda com medo, ele sabia para onde ele tinha que ir, para quem ele tinha que se prostrar, a quem ele tinha que se humilhar, aleluia, a quem ele tinha que clamar. Ele sabia. E diz a palavra do Senhor que ele clamou, ele pediu, ele foi para a casa do Senhor. Ele entrou nos átrios do Senhor. E ali ele se prostrou diante do Senhor. Aleluia. E disse uma coisa aqui. Aleluia. Ele não foi sozinho também não, tá? Ele não foi sozinho, deixou a multidão lá, o povo lá sem fazer nada não. Ele levou a congregação todinha a orar, jejuar e buscar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Não é assim lá fora que dizem? Então a guerra vem contra todos nós. Não é só contra o rei. Não é só o rei. Ele vem matar todo mundo, vem destruir tudo. Então todos é chamada a responsabilidade de estar preparado, armado contra o inimigo. Não é só o rei. Porque o rei é o primeiro a ser atacado. O primeiro. Então o povo todo tem que estar armado, vestir a sua armadura de guerra, com a espada na mão, aleluia, junto com o rei, buscando, jejuando, se humilhando, orando, aleluia, que o inimigo passa de largo. Ele até vem, Deus até permite que ele venha, mas do mesmo jeito que ele veio, ele vai ter que voltar. Acontece aqui o que acontece muitas vezes. Moabe e Amon eram da descendência de Abraão, que o Senhor chamou de amigo, ó. Aqui, ó. Abraão, teu amigo, para sempre. E esses que se levantaram aqui, moabitas e amonitas, e alguns restos do povo ali, contra o povo de Israel, eram praticamente irmãos entre si ali. Como eu estou falando, de onde a gente não espera é que vem. Da onde a gente não espera é que vem. Eram amonitas, moabitas, que eram parentes ali de Abraão. Eram irmãos entre si, estavam ali brigando, aleluia, por causa de território, por causa disso, por causa daquilo, aleluia. Enquanto nós estamos brigando por coisas inúteis, coisas que não servem para nada, Jesus está aqui requerendo de nós uma posição, aleluia. Deus está querendo de nós uma posição. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer a gente brigando entre si, discutindo, batendo boca, querendo, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Não, é união, é busca, é pedido de socorro, aleluia, para que Deus venha abençoar, ser favorável a cada um de nós. É que tem que estar junto, aleluia, não é brigando, discutindo, batendo boca. Eu só não vou com essa daqui, não vou com aquela. Não, aleluia. Eram irmãos e estavam ali destruindo uns aos outros. Aí diz a palavra do Senhor que ele entrou na casa do Senhor. Quando a gente entra por aqui, dentro da casa do Senhor, é para buscar, aleluia, é para se ligar no Senhor, é para glorificar, é para adorar, aleluia, é para servir ao Senhor. Agora daqui não é lugar de fazer outra coisa senão isso. É para isso que a gente vem, aleluia. Aqui não é lugar de vender boticário. Aqui não é lugar disso, aleluia. Não é lugar de vender toalhinha, pano de prato, aleluia. De vir conversar sobre aquele assunto, aquela coisa. Não, não. Aqui é um lugar santo, aleluia. Tire a sandália dos teus pés, que o lugar é santo, aleluia. E a santidade convém a esta casa que é do Senhor, não é nossa. Esta casa aqui não é do pastor. Essa casa não é da mocidade, não é do povo. A casa é do Senhor. E ele requer reverência, santidade. Ele requer adoração, fidelidade, lealdade, integridade. É quanta coisa Deus quer de cada um de nós. De cada um de nós ele requer. E quando ele não acha isso, ele deixa, ele permite que o inimigo venha. Aleluia. Aí diz a palavra do Senhor aqui, mas, glória a Deus. Aí ele disse ao Senhor: Senhor,
o coração tremendo, né? Porque ele estava com medo. Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra. Ele é quem domina. Seja lá quem quer que venha contra nós, ele é dominador. Até o nosso adversário tem que se curvar diante do Senhor. Ele é dominador. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem resistirá? Quem é que pode a gente se levantar contra esse Deus? E por que a gente limita o poder desse Deus? Por que ele acha que ele é muito igual a nós? Por quê? Que nós achamos que ele é um igualzinho a nós. Aleluia. Que foge da luta, que vira as costas e vai embora. Aleluia. Que deixa desamparado o seu povo, que deixa o teu povo sozinho na guerra. Aleluia. O inimigo vem, está ali destruindo todo mundo, e Deus vira as costas e vai. Não, ele é dominador sobre toda a terra, sobre todo mundo, sobre todas as gentes. Ele é dominador. E o braço dele é forte. O braço do Senhor é forte. Não é braço de carne, não é braço de homem. Aleluia. E diz aqui mais. Isso era Josafá falando com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí ele disse aqui, né? Tu és dominador sobre todos os reinos da terra. E na tua mão a força e poder. Não há quem te possa resistir. Aleluia. Ninguém pode resistir. A gente fala, esse coração desse fulano aí é duro, né? É igual pedra. Está pedra porque Deus ainda não tocou. Aleluia. É difícil porque Deus ainda não foi lá tocar. Aleluia. Tem jeito? Não, é porque Jesus não foi lá ainda. Quando Jesus pegar, ele pega lá na dobra da esquina, ó. Quando está querendo virar a esquina, ele pega e puxa e põe ali, aleluia, e limpa e faz do jeito que ele quer. Se ele quiser, ele quebra todinho e faz um outro para servir a ele. Mas vai servir, você vai me servir. Aleluia. É assim que ele faz. A gente está preocupado, meu Deus, esse fulano não se quebra de jeito nenhum, que coração duro. Ó, o olhão de Jeová em cima dele. Não devemos nos preocupar, é só orar. Foi isso que Josafá fez. A gente teme, o que vai ser do meu filho nessa situação, nesse caminho que ele está servindo? O que vai ser do meu esposo? O que vai ser? A gente fica, mas Deus está falando conosco, vamos fazer igual Josafá. Ainda que a gente tenha medo, meu Deus, o que vai ser do meu filho? O que vai ser de fulano? Mas fazer como ele, temer certas situações, mas ir para a casa do Senhor e se prostrar diante dele e entregar na mão dele. Aquilo que nós entregamos na mão dele não pode ser tirado, irmãos. Não pode. Aleluia. Ainda que a situação está tão adversa, a gente olha o cenário, irmãos, é osso sequíssimo. A nossa visão é uma, de Deus é outra. Quando Deus levou Ezequiel para aquele vale de ossos secos, aleluia, diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo, o Espírito pegou Ezequiel e levou para aquele vale de ossos secos. Deus falou secos, mas Ezequiel viu sequíssimos. Quer dizer, ele viu, a situação já era aterradora, mas ele viu muito mais aterradora ainda, porque a visão do homem é diferente da visão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele nos faz uma pergunta, porque aleluia, ele quer, até que a gente vê, se nós formos olhar para os nossos olhos, está sequíssimo, não sai mais nada daí, morreu, acabou. Mas só que Deus é o Deus que está falando aqui. A sua mão tem força e poder. Aleluia. Ele é o Deus do haja. Não existe não, ele traz a existência. Aleluia. Ele traz a existência. O que eu quero da parte desse meu Deus? Aleluia. Não existe não, ele traz a existência. Se ele quer glorificar o nome dele na minha vida, ele vai trazer a existência. Aleluia. Não importa que seja difícil. É difícil? É impossível? É? Pois é. Um dia ele perguntou para Jeremias, aleluia, glória a Deus, o que é demasiadamente difícil que eu não possa fazer?
Aleluia. Aí quando ele nos faz essas perguntas, a gente fica, meu Deus, o que eu vou responder para Deus? Se ele perguntar a mim, o que eu vou responder? Ah, Senhor, eu estou numa pior, estou numa prova, só o Senhor sabe. Ah, Jesus, isso aí, como é que eu vou fazer? Não tem jeito não, Senhor, não tem jeito não. Mas ele falou, profetiza. 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 Profetiza, profetiza, profetiza. Se ele faz nascer, era um vale de sequíssimo, ele fez pelos olhos, né, espirituais, aquele exército todo se levantar. Aleluia, era um exército, era muito numeroso no vale, era muito numeroso. E Deus fez nascer carne, nascer tendões, nascer osso, tudo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, eu até mudei a palavra aqui, que os ossinhos se encontrando em cada ossinho, né? Como é que o ossinho daqui do ouvido, o menor ossinho daqui de dentro, como é que o ossinho daqui conseguiu encontrar o outro ossinho daqui? E foi se juntando os ossinhos, juntando, e se ajuntou, todos estavam ali tudo certinho, aleluia, e Deus foi colocando carne. Glória a Deus. Deus, ele manda um profeta ali, mas não é o profeta que faz, não. Deus manda o profeta até pouco profetizar, o que ele faz é Deus, o profeta não faz. Só Deus faz. Aleluia. Então disse aqui mais. Aleluia. Ele falando de novo, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo, Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Deus já tinha libertado o povo de Israel daquela gente toda. Deus já tinha dado livramento ao povo daquela gente ali. Mas acontece o quê? Israel só vivia pecando diante do Senhor, errando, desobedecendo, aleluia, de dura serviço. Deus falava, e eles, quando Deus falava muito com eles, aí eles se consertavam um pouquinho, daqui a pouco entrava na bagunça de novo, na rebeldia, na teimosia com Deus, e Deus suscitando inimigos contra eles. Aí eles clamavam, gritavam, Deus socorria, aí ficava em paz um pouquinho, daqui a pouco começava a pecar de novo, pecava, errava, e ele está falando aqui, aleluia, já tinha tirado aquilo ali. Tem coisa que volta para a nossa vida, para o nosso caminho, para a nossa existência, coisa que Deus já tirou pela nossa desobediência. Tem coisa que Deus permite voltar. A gente pensa, eu já venci isso aí, meu Deus, de novo essa prova. Porque Deus permite, porque a gente entra na desobediência com Deus. Então, quanta coisa Deus já tirou da nossa vida, daqui a pouco vem aquela coisa de novo. Pela desobediência nossa diante do Senhor, Ele permite voltar. Então Deus está falando, Deus deu vitória a Josafá. Deus deu vitória a Josafá, ao povo de Israel, aleluia. Deu uma estratégia, não vou falar tudo, porque o pastor só me deu poucos minutos, aleluia. E eu quero dizer para vocês que Josafá, ele foi vencedor nesta guerra, aleluia. Era uma grande multidão, era muita gente disposta a matar, queriam matar, queriam destruir, queriam acabar com tudo. Mas Josafá venceu pela obediência dele, aleluia. Ele venceu aquela gente toda, aquela guerra toda, e livrou o povo pela obediência ao Senhor, né? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.